Você quer ruim, mas... Peraí, tá. E aqui que... Começa, professor? Bom, então, bom dia, boa tarde, para quem não almoçou e para quem já almoçou. Eu sou Ana Laura, sou R3 da UTI, eu vou apresentar, então, para a gente discutir esse artigo que foi publicado no CHEST esse ano, que é do efeito da reconexão à ventilação mecânica por 1 hora, depois de um teste de respiração espontânea bem sucedido, e o efeito disso na reintubação em pacientes ventilados com ventilação mecânica por mais de 12 horas. Então, foi um ensaio clínico randomizado, em 4 unidades de terapia intensiva do sul do país, a Joinville, aqui em Santa Catarina. Recrutamento entre agosto de 2018 e julho de 2019, então era pré-Covid aí. E a ideia era reproduzir os achados de um estudo prévio, que é esse estudo aqui, que foi publicado no Intensive Care em 2017, se eu não me engano, que foi um estudo que mostrou que reconectar a ventilação mecânica por 1 hora depois de um teste de respiração espontânea bem sucedido, diminuía a taxa de reintubação, e também foi um ensaio clínico randomizado. Então, a ideia deles era reproduzir esses achados. Então, só para fazer uma pequena introdução, né, a ideia do desmame da ventilação mecânica é todo esse processo que começa na liberação do paciente, do suporte mecânico, né, do ventilador, até poder extubar, tirar o tubo para o paciente respirar espontaneamente. E essa imagem aqui é bem isso, né? Então, o paciente é admitido, tratamento da causa da intubação, da insuficiência respiratória aguda, e aqui a suspeição é a partir desse momento que a gente sempre tem que começar a se questionar em que momento a gente pode submeter o paciente a desmame para evoluir e chegar no final, que é a extubação. Então, sempre acessar qual é a possibilidade de desmamar o paciente, né, que desmame e o teste de respiração espontânea são conceitos diferentes. E aí o paciente passar por um teste de respiração espontânea, sendo bem sucedido, ele poder ser extubado. E a ideia aqui é sempre a gente pensar em ferramentas que a gente possa fazer isso de uma forma mais eficiente para que o paciente evite reintubação, para que a gente evite reintubação nesse paciente. A ideia é que a falha de extubação está descrita na literatura entre 15% e 20%, são dados bem, né, entre 15% e 20% é um pouco, não achei esse dado bem exato, mas mais ou menos isso, e está associado com maior mortalidade. Então, a ideia é a gente tentar reduzir os riscos da reintubação para diminuir, né, a morbidade e mortalidade associadas à reintubação. E aí, a ideia, então, é tentar definir quais são os pacientes que estão prontos para desmame. O teste de respiração espontânea ser feito em PSV, né, que é uma coisa que acho que a gente vai poder discutir um pouquinho melhor depois. A VNI no pós-intubação para alguns pacientes, uma população de pacientes selecionada. E aí a pergunta do estudo aqui vai ser a ideia da reconexão à ventilação mecânica depois de um TRE realizado com tubo T. Então, pensando para os pacientes que já estão, né, em processo de desmame, sempre tentar avaliar a elegibilidade para poder fazer um teste de respiração espontânea. Então, tanto começa pela resolução do processo agudo, então que a gente possa concluir que, de fato, esse paciente já esteja elegível para entrar, né, já esteja elegível para entrar no processo de desmame e avançar no processo de desmame para poder ser submetido a um teste de respiração espontânea. E aí entram todas as outras coisas que a gente tem um pouco medular, assim, mas que se a gente pensar é mais ou menos isso, né? Que é a estabilidade clínica, ter uma tosse eficaz e conseguir mobilizar a secreção de uma maneira adequada, oxigenação adequada, uma função pulmonar adequada e um nível de consciência para poder, então, passar por um TRE e a gente saber se pode extubar o paciente. Então, tendo esses critérios, o paciente poderia passar, então, por isso que é um teste diagnóstico, né, que determinaria a possibilidade de o paciente ser extubado com sucesso. O que tem sido mais discutido e mais descrito, então, é o teste com tubo T ou impressão de suporte com pressões de suporte mínimas, né, entre 5 e 8 de delta, um PIP baixo também para a grande maioria dos pacientes. E a hipótese aqui do próprio estudo é que quando a gente pensa, né, nos pacientes que fazem teste de respiração espontânea com tubo T,
que a reconexão, a ventilação permitiria um descanso da musculatura respiratória para diminuir fadiga como motivo de falha à extubação. Então, a gente sabe, né, que a nossa população são pacientes que, especialmente os que estão ventilados há mais tempo, estão aí com bastante risco de fraqueza muscular, enfim, pelos próprios efeitos da ventilação mecânica. Então, a ideia é que eles pudessem descansar para que a fadiga não fosse um dos motivos de falha. E também que a desconexão poderia contribuir com a telectasia, por exemplo, e aí reconectar por 1 hora seria permitido para reexpandir e recuperar um volume minuto basal, então, para também diminuir essa possibilidade de falha. Então, a questão do estudo aqui é se essa reconexão, ela, depois de um teste de respiração espontânea bem sucedido, seria possível, seria eficaz em diminuir o risco de reintubação. Então, os pacientes foram pacientes internados na UTI com mais de 18 anos e em ventilação mecânica por mais de 12 horas. E os critérios de exclusão eram aqueles que não obedeciam comandos, que tivessem uma indicação formal de veneno pós-extubação, especialmente hipercapnia durante o teste de respiração espontânea. Extubação acidental, doença neuromuscular ou trauma raquimedular, traqueostomia, os pacientes que não fossem elegíveis para iniciar o processo de desmame, e contraindicação à reintubação ou reanimação, escrevi errado. Então, a intervenção, todos os dias os pacientes eram esses que tinham os critérios de inclusão e sem os critérios de exclusão, eles eram submetidos a um checklist de desmame, e aí depois avaliada a condição de ser submetido a um teste de respiração espontânea. Então, as condições que eles colocam, né, para o checklist de desmame era uma FiO2 menor do que 40%, uma saturação maior ou igual a 92% e uma PIP menor do que 8%. E aí, desses pacientes, eles eram, então, triados com esses fatores para ver se eles poderiam ser submetidos a um teste de respiração espontânea. Então, ter tosse efetiva, uma dose mínima ou sem sedação, também dose mínima ou sem droga vasoativa, que estivessem obedecendo comandos, não tivesse cirurgia planejada nas próximas 24 horas e tivesse concordância do intensivista para ser submetido ao teste de respiração espontânea. Então, a intervenção era um teste de respiração espontânea com tubo T entre 30 e 120 minutos. Eles não colocam o que foi definido para definir se era 30, se era 120 minutos, eles colocam que foi uma avaliação multidisciplinar. E aí o grupo intervenção, se sucesso do teste, eles eram então submetidos a 1 hora de descanso na ventilação mecânica nos parâmetros que eles estavam anteriores ao TRE. E o grupo controle é o grupo que, se sucesso no TRE, ele era extubado imediatamente. E os desfechos, então, o desfecho primário era a reintubação em 48 horas, e o desfecho secundário era o tempo de estadia de UTI hospitalar e mortalidade na UTI e mortalidade hospitalar. O cálculo do tamanho de amostra, eles não descrevem bem, assim, eles colocam que eles calcularam 320 pacientes para uma redução de 50% de reintubação, que a ideia é que eles calcularam que nos centros participantes eles tinham mais ou menos uma taxa média de reintubação de 24%. Então, eles usaram mais ou menos essa redução de 24 para 12 para fazer o cálculo. Depois, na discussão, eles colocam que o artigo aquele do Critical Care também entrou, né, nesse cálculo, mas eles não escrevem isso formalmente. Para um poder de 80% e um alfa de 0,05. Análise estatística, então, foi feita uma análise por intention to treat. A distribuição dos dados foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, que acho que o professor vai poder explicar melhor do que eu poderia. As variáveis contínuas, então, foram descritas em média desvio padrão e foram avaliadas pelo teste TED-Student, as variáveis de distribuição assimétrica com o teste Udiman-Whitney e as variáveis categóricas descritas em frequência absoluta e relativa, avaliadas pelo Q-quadrado. Então, a diferença de risco, né, a magnitude de efeito da intervenção dos desfechos categóricos, ela foi expressa como diferença absoluta entre as proporções e considerado 95% no intervalo de confiança. Foi feito depois uma regressão logística para avaliar o efeito da intervenção específica na ocorrência da reintubação em 48 horas, eles corrigiram para alguns outros fatores que eu vou mostrar depois. E considerando, né, a alta morbimortalidade dos pacientes que usam VNI no pós-extubação, foi feita uma análise pós-hoc para avaliar qual foi a taxa de reintubação e mortalidade nesses pacientes que foram submetidos a VNI depois da extubação. Bom, então, aos resultados. Esse é o flowchart do estudo, então. A gente foram 2.241 pacientes admitidos na UTI durante esse período, sendo que 855
em ventilação mecânica. E aí, depois dos critérios de inclusão, eles ficaram com 793 pacientes, com a exclusão principalmente para aqueles pacientes que morreram antes do desmame e os pacientes traqueostomizados, foram os 2 principais critérios de exclusão. E aí terminaram, então, com N de 336 pacientes, chegando, então, em 165 do grupo extubação imediata e 171 para o grupo que descansou 1 hora na ventilação mecânica. Então, essa é a tabela 1, tá? A primeira parte, aí para mostrar que, de fato, os grupos estavam bem homogêneos, assim, que eu acho que chama mais atenção, assim, a gente cuidar. Motivo de intubação foi bem homogêneo entre os grupos, que é uma coisa que poderia intervir, né, no desfecho, se fosse diferente. E aqui, mesma coisa, né, pacientes de alto risco para reintubação também estava bem distribuído, e o tempo de ventilação mecânica, que aí, quando chegar mais para frente os resultados da discussão, acho que é uma das coisas que a gente mais tem para discutir, que também foi mais ou menos homogêneo entre os grupos. Então, aqui os resultados propriamente ditos do desfecho primário, então. Não teve diferença entre os grupos, então foram 12,9% de taxa de reintubação em 48 horas no grupo intervenção, contra 18,2% no grupo controle, sem diferença estatística. Em relação ao desfecho secundário, também não teve diferença, tanto em tempo de estadia em UTI e hospitalar, e mortalidade em UTI e hospitalar. E da avaliação também, da análise da avaliação pós-hoc que eles fizeram, sinais de insuficiência respiratória no pós-extubação também não foi diferente, e aí depois no apêndice eles colocam cada sinal de insuficiência respiratória, e isso também não mostrou diferença entre os grupos. E as outras análises também, traqueostomia e extubação depois do primeiro teste de respiração espontânea também não teve diferença entre os grupos. Que então é a curva de Kaplan-Meier que eles usaram, né, para descrever os dados do desfecho primário, então sem diferença de fato. E essa é uma análise que eles fizeram de subgrupo, que acho que é realmente um dos achados mais importantes do estudo aí para a gente discutir depois. Então, eles fizeram uma análise para a idade, Apache, dias de ventilação mecânica antes da extubação, tempo de teste de respiração espontânea, VNI depois da extubação, e em risco, né, que eles classificavam, eles colocam ali no apêndice como é que eles classificavam os pacientes em mais alto risco e menos risco de reintubação. E a única que pareceu favorecer o grupo intervenção foi, de fato, o tempo de ventilação mecânica mais do que 72 horas, né, que é esse grupo aqui, que pareceu, de fato, ter um efeito positivo para o grupo intervenção. E aí aqui eles fizeram, né, mostraram também numa curva de Kaplan-Meier que, de fato, teve essa redução aí de 47% da taxa de reintubação para os pacientes que foram submetidos à intervenção e voltaram para a ventilação mecânica. Eles foram menos reintubados do que o grupo controle. E essa aqui, então, uma regressão logística que eles fizeram para mostrar, assim, se de fato a intervenção teria efeito em diminuir taxa de reintubação, e não teve, né? O que se mostrou como um fator de risco independente para reintubação foi o Apache, dias de ventilação mecânica e o motivo da intubação ser não cirúrgico, né? Então, e mesmo corrigindo para tudo isso, a intervenção, de fato, não mostrou ser protetora para o grupo intervenção. E aí, outros resultados, eles descrevem também, que daí não estão nas tabelas, em relação ao teste de respiração espontânea, né? Como eu falei, eles não descrevem exatamente o que se usou para definir quanto tempo de teste de respiração espontânea ia ficar. Eles viram que os pacientes que usaram, no grupo que foi estubado imediatamente, os pacientes tiveram mais tempo de teste de respiração espontânea, mas a taxa de reintubação ela foi semelhante entre os grupos nos diferentes tempos de teste de respiração espontânea, então isso não mudou, né? Então, entre 30 minutos, 30, 60 e mais do que 60, não teve diferença nas taxas de reintubação. E, por fim, os resultados em relação à VNI, 24,7% dos pacientes usaram VNI, isso também foi homogêneo entre os grupos. Não teve diferença de reintubação, não teve diferença de mortalidade também. E para esses pacientes que foram reintubados, eles colocam assim, que quando foram reintubados depois da VNI, não teve diferença de mortalidade, e eles colocam um dado que eles põem assim, mas reintubação sem a VNI teve essa mortalidade de 19,5% no grupo intervenção
e 13,2% no grupo controle. E eles não colocam valor de P, não colocam muita análise estatística em cima desses dados, mas eles fazem essa ressalva. Então, bom, eles concluem, né, acho que, como eu coloquei, que a ideia era reproduzir mesmo esses achados de um estudo prévio, e eles tiveram um resultado diferente. Foram tamanhos de amostra diferentes, o estudo original tem mais ou menos uns 500 pacientes, e eles colocam assim, eles mesmos discutem como talvez essa redução de 50% talvez tenha sido um pouco ambiciosa, e isso tenha feito eles subestimarem o tamanho da amostra que eles calcularam inicialmente. Também acho que tem a questão de discussão do tempo de ventilação mecânica, né, que foi o achado mais importante do estudo aí, foi que talvez os pacientes ventilados por mais tempo fossem os pacientes que se beneficiassem de fato de voltar para a ventilação mecânica depois de um teste de respiração espontânea em tubo T. E aí a ideia, assim, que talvez os melhores desfechos no grupo controle também podem ter tido um impacto no resultado, considerando que só por esses pacientes estarem no protocolo, eles talvez tenham tido um desmame um pouco melhor, assim, porque o desmame, ele é, assim, eu estava lendo que é mais ou menos 50%, descrito na literatura, em 50% do tempo total de ventilação mecânica. Então, de fato, é um tempo bem importante e que se a gente atrasa muito o desmame, obviamente o paciente vai ter piores desfechos por todos os efeitos deletérios da ventilação mecânica. Então, talvez o grupo controle, só por ter esse checklist formal que faz com que o paciente seja submetido a desmame talvez mais precoce, ter um atendimento fisioterápico sistematizado, talvez isso poderia ter contribuído para ter um desfecho melhor no próprio grupo controle. Então, o tempo de ventilação mecânica maior do que 72 horas realmente pareceu ser relacionado com desfecho positivo no grupo intervenção, que de fato é o grupo que parece ter mais risco de desenvolver esses efeitos que o retorno à ventilação mecânica ele busca amenizar, né? E essa população, mais do que 72 horas de ventilação mecânica, ela foi quase 70% da amostra, né? Então, considerando que a gente teve esse resultado aí com uma redução de reintubação, talvez, de fato, seria mais interessante estudar essa população específica e não os pacientes que são reintubados que são extubados tão precoce. E aí eles concluem, né, que mesmo que não tenha tido uma diferença estatisticamente significativa no desfecho primário, parece que esse efeito aí da reintubação de evitar a reintubação dentro de 48 horas, foi observado mais quando os pacientes estavam ventilados há mais tempo, então mais do que 72 horas. Então, seria possível que talvez essa população deveria ser melhor estudada nesse cenário, porque, de fato, poderia ter algum benefício que eles não conseguiram provar. É isso. Eu achei curiosa, assim, a filosofia por trás do estudo, né? Porque a gente tem dois testes para respiração espontânea que são razoavelmente equivalentes, que seria o tubo T e você deixar o paciente em parâmetros mínimos de ventilação mecânica. Me parece mais fácil deixar em parâmetros mínimos, que você só precisa girar um botão, do que você colocar ele baixar uma peça, montar o tubo T, fazer tudo isso. E o estudo, ele parte do princípio de que talvez o tubo T tem um malefício, que seria essa questão de atelectasear o pulmão, de ter esses problemas e tal, e que você poderia compensar isso conectando o paciente de volta no ventilador por 1 hora. Por que você só não desmama em TR em parâmetros mínimos, sabe? Me parece um pouco estranho você fazer um estudo para testar uma intervenção, para corrigir um negócio que você está inventando a mais, sabe? Me pareceu um pouco criar espaços a mais, por isso que eu achei esquisito, assim. E sei lá, me incomodou um pouco, assim, no estudo mesmo, como vai. Eu até vi um argumento que você talvez explicasse isso, mas não explicou, porque para mim, tudo que ele coloca como hipótese de diminuir a fadiga, diminuir a exaustão, diminuir a atelectasia, se você fizesse isso, mantivesse no PSV, não ia mudar nada. Então, eu realmente... Vai falhar em 2 dias e meio,
sei se... Uma coisa que eu reparei é que esse estudo, o recrutamento dele, ele terminou mais ou menos no mesmo período que aquele estudo do JAMA foi publicado. Eu não sei se isso teve algum impacto aí, de tipo assim, eles não terem visto aquele estudo, não sei. O de tubo T versus PSV. Não sei se... Aparentemente isso de pôr o doente em tubo T parece uma prática corrente deles, principalmente em doentes que eles acham de alto risco. Tanto que assim, vamos comparar se... Tanto que a hipótese do estudo do JAMA era essa, né? Se você deixar o dente em tubo T em 2 horas, talvez ele vá melhor do que você deixar só meia hora em pressão de suporte. Se mostrar o contrário, né? Bom, e aí? Então, acho que vocês já responderam até a pergunta, né? Alguém quer falar mais sobre a pergunta? Acho que de uma forma sintética, para a gente não parece muito relevante. Mas talvez para o Glauco possa ser. Né? Eu não sei como é que o Glauco é um dos maiores pesquisadores aí do Brasil. Né? Só lembrar que o Glauco é um dos líderes aí dos estudos de morte cefálica, né? Nossos aqui no Brasil. E talvez eles façam assim lá, né? Eu não sei se foi justamente por isso que a gente está discutindo aqui, que ele excluiu os pacientes que teriam indicação de VNI na extubação, né? Porque faz sentido que os pacientes que fazem VNI provavelmente se beneficiariam em algum momento dessa 1 hora depois de pressão de suporte. Mas ele excluiu esses pacientes, né? Então, eu não sei se... Sim. Porque a gente tem literatura, aparentemente é um grupo que se beneficia disso aí, né, não invasiva mesmo. Bom, e aí, gente, o que mais, então, do estudo? O que mais chamou a atenção de vocês aí? Aquela tabela da análise subgrupo... Aí. Teve um negócio que me chamou a atenção aí, que tipo assim... teve essa questão que ele até frisou no texto, né, que nos pacientes estavam ventilando por mais de 72 horas, parece que houve uma tendência de benefício, só que ao mesmo tempo nos pacientes com baixo risco de reintubação, também parece que teve uma tendência de benefício, me parece que são coisas meio antagônicas, né? Mas, enfim. Quando a pergunta não é tão relevante, talvez as outras discussões, mas enfim, focando aí no que eles viram, é uma intervenção que não tem grande impacto econômico, enfim, não atrasa a vida do paciente. Eles têm um intervalo de confiança absurdamente amplo. Então, honestamente, se eu escolhesse fazer tubo T, a despeito desses achados que eles tiveram, eu não ficaria tranquilo de não retorná-lo por 1 hora, porque achei uma coisa que não tem nenhum malefício para o paciente, não vai atrasar a vida dele em nada, e os resultados que eles tiveram não me dão confiança de que o resultado, que o que eles encontraram não foi porque só a amostra realmente é pequena. E eles, assim, a redução que eles encontraram, na minha cabeça, já é significativa. Se você reduz de 30 para 20, para mim já são alguns pacientes que você não reintubou. Já seria suficiente. Eu entendo que eles escolheram uma redução muito grande e talvez por isso uma amostra que não conseguiu mostrar o que o outro estudo mostrou, que foi o que você mesmo falou. Acho que eu continuaria, se eu escolhesse fazer tubo T, que acho que em alguns serviços ainda é feito, talvez por isso que o trabalho ainda para algumas pessoas faça sentido, ainda reconectaria. Fica com você.
resultado. Como é que vocês veem isso? Como que uma coisa levou a outra? Por que isso é uma coisa sempre discutida? Tem que ser discutida. Não sei se é isso, pessoal, mas é quando você escolhe fazer, quando você acha que a intervenção vai ter um efeito de uma magnitude tão grande, para observar um efeito de magnitude tão importante, você precisa de uma população talvez um pouco menor do que você precisaria para ver um efeito ainda clinicamente significativo, mas de uma magnitude menor. E aí, quando você calcula para uma redução de 50%, um poder de 80%, e vê que a amostra é de 400 pacientes, né? E, na verdade, você vai ter um intervalo de confiança, e você não tem essa redução, acho que isso acaba impactando num intervalo muito amplo, que acho que foi o que aconteceu aí. Não sei se é isso. Só um exemplo. O Guilherme falou, só para a gente dizer a ideia visual disso. Tá? Então, Fred, vou deixar aqui assim. Aqui. Ó, imaginar o seguinte, pegar que está, sei lá, incidência de falha, né? Aqui está o grupo 1 e aqui está o grupo 2. Então, se eu pego aqui, vai, 50%, então aqui teve uma falha de 20%, tá? 20%. E aqui o outro vai ter 10%. Então, o que é importante aqui para a gente ter uma diferença do ponto de vista estatístico significativo? Não é que esse intervalo de confiança não cruze com esse. É isso. A ideia é essa. Se eu tiver isso, não preciso fazer nenhuma análise estatística para provar que eles são diferentes. Não é isso? Tá. O que eu calculo o intervalo de confiança? Nossa, para a nossa de ocorrência de probabilidade, está um pouco fora do que eu vou mostrar para vocês. É só para aqui, aquela coisa, para a gente calcular para uma amostra isolada, para uma casuística só, é um negócio que é diabólico. Então, assim, vamos pensar em alguma variável que é quantitativa. Só para a gente ter uma ideia da importância do que eu vou falar para vocês. Não, assim, não expressa totalmente o que está acontecendo nesse estudo. Mas por quê? Então, como que eu calculo o intervalo de confiança, por exemplo, a idade? Tem uma amostra que tem uma média de idade de 50 anos com desvio padrão de 10. Como para o desvio padrão? Assim, ó, a gente está falando, ó, para calcular o intervalo de confiança, o que eu vou precisar? Da média do que não. Ó, intervalo de confiança, assim, não dá um passo antes, eu vou precisar do erro padrão. Certo? Então, o que é intervalo de confiança? Vai ser um intervalo para cima e para baixo, 1,96. Se tiver, desculpa, não tiver agora a diferença, vezes o erro padrão. Certo? Só desculpa, o que é intervalo de confiança nisso? Na forma da amostra para toda a população, que a população real está dentro de Perfeito. Então aqui a gente tem uma amostra de doentes. A população desses doentes são todos os doentes do mundo que estão entubados e vão ser estubados e assim vai. Então isso é uma amostra. População de todo mundo. Intervalo de confiança, em tese, é onde, daquele grupo que eu estou estudando, se eu pegar todo mundo no mundo que tem aquelas, todos do mundo que tem aquelas características, a média deve variar. Do polo inferior ao polo superior. Isso é o intervalo de confiança. Então, ele é representativo de todo mundo que existe. Né? Agora, se eu tenho um outro grupo que tem umas características um pouco diferentes, o intervalo de confiança não cruza com esse, vocês concordam que são diferentes esses dois grupos? Então, a raciocínio do intervalo de confiança é isso. Então, vamos voltar para cá. Então, 1,96 para cima e para baixo, da média, claro, né? E o erro padrão. O que é o erro padrão? O padrão, exatamente. Sobre a raiz quadrada do N. É isso?
isso leva a gente a crer, né? Conforme maior for meu N, melhor vai ser a variância. Se eu escolher aqui, ó, 50% de queda, eu sei que isso vai ser sempre assim. Então, quando eu tiver um N de, sei lá, vamos chutar aqui 100 pacientes, vamos supor que eu vou ter um intervalo de confiança assim. É isso. Quando eu chegar em, vamos chutar, 500, o que vai acontecer com esse intervalo de confiança? Se ele não tiver o mesmo padrão, quer dizer, que é um negócio que é um efeito consistente, todo mundo que eu estou fazendo aquela intervenção vai ter o mesmo efeito, isso aqui vai diminuindo, concorda? Então, quando você está calculando o N, a gente está procurando um N para chegar a ter uma variância que mostra que eles são realmente diferentes. Tá? Então, se você calculou uma monta de efeito enorme desse jeito, pode ser que a gente tenha calculado um N muito pequeno para ver a real diferença. Se eles colocassem, sei lá, 10%, 20%, era capaz de calcularem um N de 500, 600, o estudo espanhol tinha 500 pacientes, né, que a Ana comentou. Tudo isso aí foi significativo. E aqui já está aberta a curva desde o começo, né? Se a gente pega, já está aberta desde o começo. Quando pegou acima de 72 horas, como você tirou aquele grupinho que talvez tivesse posto uma baixada, aí é 0,4. Deve falar para as pessoas. Esse negócio assim, é um. Gosta de valor? Fala que isso é um. Tem aquisição. Você tem uma curva dessa, porque as coisas são diferentes. É um sinal muito forte. As pessoas são muito lentas, né, nessa coisa de tirar a situação do casamento. Assim, qualquer justificativa é objetivo para. Quando você restringe a coisa, para de ser tão objetivo, você tem que fazer os seus objetivos para poder chamar isso. Parece que a coisa corre mais rápido e aí, mesmo no grupo que você não fez a intervenção, parece que a coisa é melhor do que. Eu vi um dado que chamou a atenção, que era tipo 69% dos pacientes que estão estudados acidentalmente não precisam de uma intubação. Então a gente estudou muito pouco, não? Só que tem dois tipos de situação acidental. Aí você está dando banho e deixa. Você está paralisado, você tem que estar certo. Aquele que a gente está acordado, ele vai se estupa, mas essa teoria do Tira essa marra, você diz isso porque eu não tenho coragem de estudar o leite, mas Um negócio eu li do estudo também, que ele citou que teve alguns pacientes do grupo de intervenção que ele tirou da muita dele. Ele começava a agitar, ficava desconfortáveis, tipo assim, ele passou por tudo o tempo, o paciente começou a dar uma agitadinha, ficou desconfortável, e aí ele reconectaria, né? Na ventilação mecânica, aí ele acabou estudando. Eu também, tipo assim. Acho que foram 3 ou 4 pacientes que eram confortáveis no retorno. Aí ele acabou estudando. Eu não sei também se, tipo assim, se no caso desses pacientes a preocupação ficaria se você fosse fazer tudo dele, baseado nos dois falam, então ele vai ao comportamento de ajuda para ele ficar mais ali, quentinho no PSV. Faz sentido. Olha, assim, depois a gente volta um pouco para a estrutura. Interessante os resultados do projeto da você lembra do Luz? Luz, ele foi o Luz de Sport. Tá? Lá na educação escolar. O Luz ele foi criado primeiramente para a avaliação do tratamento de argumentos da vida. Aí, antes de virar a Luz, era tudo de Luz. Mas depois veio a validação dele com um professor de indução. Quanto maior a Luz, menor a chance de frente.
ficar bem fora da ventilação. Depois do principalmente. Né? Ok. Aqui a gente está falando só de fraqueza, mas tem outro aspecto. Que é a colapso. Né? Assim, será que existe essa tal de fisiológica? Sei lá, se existe. Mas as pessoas ficam tudo que é aparentemente colado, eles colapsam. Quanto mais eles colapsam, maior chance de estar errado. Mas não tem a ver com a saúde. A outra. Estudantes que já falharam uma. Aí, frequentemente, a gente faz tudo bem. Se associadas, se tiver tudo bem, e se associadas, eles serem mais rápido de informação. Eu tenho alguns estudos, principalmente tem um estudo aqui, perto dos orelhões, que é interessante, exatamente, e ele, o cara sozinho, o cara falhou no levantar a ventilação, tubaram e tocaram no negativo. Esse tipo de intubação de quem passou no veterinário foi de 16%. Quem eles fizeram isso foi 19%. Entendeu? Você ia se dar como princípio, né? E voltou para a ventilação e tomou a pressão suporte. Assim, acho que fraqueza tem ali, mas não deve ser só fraqueza. Deve ter um colapso, acho que a gente tem que sempre aí, né? Pessoas com depressão quer mais, não sei. Essa ideia da Black Pressure, essa ideia da psique. Isso invadiu o meio da visão. Isso está poluindo. Pegar a informação precoce. Estudava o cara, aí você conseguia estudar, e aí você já estudava porque a doença piorou também. E aí não precisa falar da informação. A criança tem escrita, começou com uma mortalidade de 20%, 10%, não tem. E aí, acho que conforme o tratamento conseguir ferrar um pouco, porque a época elas chegavam no subar, uma boa parte do subar precoce. Agora os pequenos são menores. Mas muito depois ficou mesmo. Mais mentira entre aspas. Ele intuba no Covid, é aquele paciente que eles não têm sério, não tem sério. Talvez os pacientes não tenham bolha, não tenham mais, não tenham ele só piorou lá atrás, aí eles dizem, é um médico bom, cajando, intubação, talvez seja só para a completamente. Não dá para fazer, aqui eu recomendo. Eu acho que esse não dá para explicar nada. Não dá, mas eu vou ficar aí, eu vou ficar. Só acho que a gente faz mais uma vez assim, E esse, a gente não incluiria ninguém nesse daí. Porque ele internet a 2 a faixa 40 e o amigo menor do que 8. Né? Eu acho que isso também foi um aprendizado do Covid, né? A gente ser muito mais permissivo em relação a pressões, em relação a FA2, né? eu vejo essa coisa, como eu chamo de moderno, não. Mais alto, não sei, pode ser. Antes da Covid, sobre isso, 14. Cortado com o circuito muito que a gente passa através do 40. Acho que pode estar muito errado, mas na cabeça a gente está sendo muito exposto.
pode ter ajudando das contas. Imagina que ele começa a incomodar. Começa a verificar mais. Pessoal, vamos lá. Desculpa. Mas eu posso pedir, vou só falar. Né? Então, vamos lá. O que são cada uma dessas coisas aí? De baixo para cima não é fácil, né? Então, π quadrado. Como é que vocês definiriam o que é um π quadrado? Assim, uma frase rápida. Teste para ver se existe associação de variáveis que são quantitativas. O π quadrado é certo eu usar, por exemplo, eu tenho 70%. Eu monto uma tabela de contingência com 70% de uma diferença que não serve para isso. Quadrado, dado para tudo que eu vi. Do dado que gerou a porcentagem, não a porcentagem. A gente precisa saber isso. Tá bom? Só tem isso na cabeça. Se tivesse, não veria coisas meio não certas acontecendo. O objetivo é também fazer isso. Para dar ocorrência. Melito. O que é melito? O que ele faz? Ele compara mediano, ele compara moda, ele compara média, ou nada disso. Só discutimos também que a gente não compara nada disso, ele compara as coisas, fazendo ficção também. Então, assim, mediana, moda, é um jeito que a gente tem de expressar medida de diferença central daquela variável. Todo mundo lembra disso, não é? Fazer assim. Acho que quem já viu, desculpa. Eu vou fazer assim, não é exatamente isso, é o que eu estou mostrando para vocês, mas um pouco mais delicado, né? Vamos dizer assim. Ó, então, se eu tenho uma casuística número 1, uma casuística número 2, tá? De, sei lá, idade de paciente. Aqui eu tenho um paciente que tem 50 anos, o outro tem 51, o outro tem 54, o outro tem 60. Aqui eu tenho um que tem 40, um que tem, vou deixar bem na cara, né? 30, 45 e 50. Ó, aqui não precisava nem fazer teste, né? Mas tudo bem. O que é o ranking? O ranking, a primeira coisa que você faz, coloca todo mundo junto, uma coluna só aqui com os 8 e vamos ordenar. Qual que é o mais baixo? Então, esse aqui. Esse é 1, 2, 3, 4 aqui, 4 aqui, 5, 6, 7. Certo? Aí, o que você faz? Aqui está o posicionamento em número ascendente, tá? Em ordem ascendente. A soma aqui vai dar 9, 15, 22, é isso? E aqui a soma dá 3, 6, 10. 22 eu marquei 10, esse grupo eu marquei esse. Isso é não. Tá? Mas ele tem isso. Não é tão grosseiro que nem fazer. Mas ele tem isso aí. Ele faz sentido, mas isso é teste de ranking. Só que não é líquido, ele é feito para amostras de grupos diferentes. O teste de Wilcoxon, que é um... Esse é bem líquido do Wilcoxon, outra é só o Wilcoxon. O Wilcoxon, ele é para variável. Você pega o mesmo etiquetas diferentes, mas não teste variável. Bom, o teste Case Student, o teste Case Student usa de base. Ó, aqui ele compara a média, ele compara a mediana, ele compara a nota. Ele compara a média. Então, ele precisa do desvio padrão hoje. Basicamente, o que o teste Student faz, do ponto de vista de lógica, né? Você pega um negócio assim. Você tem uma média aqui, uma média aqui. Você tem um desvio padrão aqui. Isso aqui é desvio padrão, né? Mas é intervalo de confiança, tá bom? Então, ele faz o seguinte, ele vê qual é a distância desses dois e quantos desvios padrão tem no meio.
Assim, através disso, com essa relação, ele fala, olha, isso aqui, se o padrão é pequeno, a distância é muito grande, eles são diferentes, as médias são diferentes. Então, ele compara médias, é diferente dos testes de Riemann. Tá? Bom, e o último lá em cima é o da lógica. Né? Homográfico, é um teste legal, o outro chama Shapiro Willis. Tá vendo como é que funciona? Vai ser uma louca. É uma amostra mais assim, quando tipo. Não, ela é distribuição de dados, assim. É uma distribuição de dados. Mas esse é quando a amostra é menor, tipo, menor. Já é maior que 100, maior que 50, 100. Esse é maior. O chapilão que é para baixo. Só desculpa, por exemplo. De novo, desculpa. Só para a gente lembrar o que era cada um deles. Né? Então, se você pega um dado, né? A distribuição é isso aqui. Aí você pega aqui embaixo. Oi? Isso. Você pega assim, eu vou pegar a idade, por exemplo, bom, sei lá, de um paciente X, tá? A ideia é o seguinte, se eu pegar, vamos fazer, aqui está o número de ocorrências, né? Então, se eu pegar essa área aqui, qual que é a chance, se isso aqui tem 1000 pacientes, se eu pegar aqui os primeiros 10 pacientes, qual é a chance que eu tenho, isso aqui é a probabilidade, a probabilidade que eu tenho de achar esse doente até o zero, tá? Daqui, nesse intervalo. Bom, 10 sobre 1000 vai dar 1% desse. Então vai dar um troço assim, e aqui é 1%. Certo? Aí vamos vir aqui para cá para 100 pacientes. Não sei se está dentro da proporção ali, mas se não tiver também, aí já sobe para 10%. E assim vai, até ele achar estar aqui em cima, conforme for correndo na curva de Gauss. Faz sentido isso? Então, assim, a curva de probabilidade de achar um determinado paciente, conforme eu vou correndo o número de ocorrências da curva de Gauss, vai subindo como se fosse um ciclo. Tá? Aí, o que acontece? E se eu tenho uma curva que é assim? Isso não tem distribuição normal. Se eu tenho uma curva que é assim, isso não tem distribuição normal. Então, o que o teste de Kolmogorov-Smirnov não faz? O negócio é horrível isso. Mas tudo bem. Ele pega essa turminha aqui, desenha uma curva normal e compara com a curva que você achou na sua casuística. Então, se ela deslocar muito para o lado, ele vai te falar que assim, ó, isso é estatisticamente diferente, 0,0. Tá? Então, assim, Kolmogorov-Smirnov não significante do ponto de vista estatístico, te diz que aquela é uma caracterização normal. Tá bom? Porque a curva de probabilidade de achar um determinado indivíduo é exatamente igual a de uma curva de probabilidade normal. Tá bom? Mas serve para isso, o Kolmogorov. É só para analisar a distribuição de dados. É só para fazer no hall, A gente, assim, hoje em dia, isso acaba sendo até um meio purismo, né? É assim, você jogando um gráfico de expressão, assim, uma amostra com, sei lá, 2.000 pacientes, você tem uma distribuição normal, está falando que ela tinha muito carregado, geral, mas em geral, as pessoas são normais, né? O SAPS que é assim. Quando você imagina o que é o SAPS de distribuição de uma UTI normal? Assim, é comum internar doente com SAPS de 100. No HC não é muito difícil, né? Mas assim, então, se for pegar a curva de SAPS, assim, em geral ela faz um negócio assim. Dá para entender por quê, né?
Aqui do HC é exatamente normal com a média de 70, os UTIs clínicas. 80, 60. Professor, do ponto de vista de resultados, se eu fizer uma análise estatística, um teste, então assimétrica, com dados simétricos, vai ter alguma diferença? Na verdade, eu não tenho parâmetro geral. Só isso. Tá. Mesmo se tiver diferença. Então, se a distribuição for não normal, se a distribuição dos dados for normal, eu usar método da variável não normal, eu vou ter mudança muito grande. Você vai ser mais rigoroso com você mesmo. Se você assumir a não parametricidade, você está fazendo testes de necessidade em todo o teste dele, porque necessidade baixa. Você pode não ver alguma diferença. Então, assim, é mais que isso. Bom, vamos lá, gente. Então, concluindo. Então, dá para fazer uma meta-análise. Se alguém quiser fazer, meta-análise com 2 estudos. Agora, a gente vai ser positivo. Pegar os resultados e juntar. Isso alguém já deve estar fazendo isso. Se puder, já deve estar fazendo isso no caso. Assim, esse é o tipo da coisa que assim, se eu coloco, vou dar um e-mail para o pessoal dos espanhóis lá, eles fazem uma meta-análise de nível de paciente. Né? Lembra isso? Você contar os dados de dados e analisar como se fosse um só. Isso é legal, isso mesmo. Se alguém quiser fazer uma análise, eu vou botar as coisas. Eu quero saber. Assim, não dá absoluta publicação. Então é legal de fazer. O fazer já é um resultado. Tá bom? Bom, tá bom. Então vamos lá. Tirar a hora que vai acabei de ver que vai chegar. Vai lá, faz uma oração em cima do Edu. Sério, ele falou assim, ó, vai cair a Urex aqui, não vai estar utilizado. Ela está sentada, deitou, então a Urex estava 380. Melhorou. A gente é um só. Misericórdia. Não dá para as plantas sociais, Gabriel. Para as plantas sociais. Primeiro vou para Minas, Quem sabe depois para Bahia. Tomar cachaça com bebidas de leite. Vamos de São Paulo. Não, dá pra ir de barco. Vou pegar meu iate. Dá pra ir de barco. Tem barco que sai pelo ritmo, não. Mas eu vou te mandar foto. Não precisa dar autógrafo do chefe.
Vai dizer lá. Obrigado, senhor. Tudo bem, gente? Não, foi com o chefe hoje. O Cobra foi com o chefe. Marcelo, é o pessoal de Belém, como era o César antes, agora você pode isso. Aí eu boto seu caminho. Coitado, eles não estão conseguindo mexer no sistema novo da Corene, eu estou pegando tudo isso e estou carregando eu, porque a Corene veio com um sistema novo de estágio, né? Está enlouquecendo todo mundo. Inclusive eu. A Corene, acho que é um negócio bem necessário, precisa burocratizar. Não, porque antes era assim, Marcelo. Eu mandava tudo, eles me mandavam, eu mandava por e-mail para eles. Agora eles mandaram um sistema onde o residente tem preço. Só que eles me explicam, depois que preencher a ficha, ele tem que imprimir e pedir para todo mundo assinar. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou entrando como se eu fosse o residente, quando eu me mandam tudo, e estou indexando isso aqui. Imagina você explicar tudo isso para um residente, né? Mas aqui eu fico preocupado com as pessoas, eu não gosto de prejudicar a vida alheia, entendeu? Eu até falei, a Lorena hoje me perguntou do Rafael. Eu falei, Lorena, eu estou esperando a prova. Coloquei tudo.